Senhor amado, nenhum dos teus planos é frustrado, ainda que com perdas e com dor. Eu sei que seguirei a ti, Senhor. Bem sei que tudo podes, meu amado. Nenhum dos teus planos é frustrado, ainda que com perdas e com dor. Eu sei que seguirei a ti, Senhor. Os teus caminhos posso não entender, Senhor, mas sei que tudo é visando o meu crescer. Se lutas e tribulações eu tenho que passar, te peço forças pra continuar a crer e a confiar no grande amor que tens, meu Pai, por mim. O meu desejo eterno é te adorar e aos teus pés me derramar sem fim. E aos teus pés me derramar sem fim. Olá, amigos de estudos bíblicos. Como é bom a gente se encontrar toda semana. Você que está chegando é muito bem-vindo. E, é claro, aqueles que estão há tempos, mais ainda. Hoje eu gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias lá no livro de Atos. Então é o 5º livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. Nós vamos para o capítulo 9. Então, Atos, capítulo 9. Tome a sua Bíblia impressa, se você a tem em mãos, ou a virtual, e mantenha aberta durante o estudo. Atos, capítulo 9. E vamos refletir, pensar, analisar. De repente, tudo mudou. De repente, tudo mudou. Vamos ler, então, agora a Bíblia aberta. Vamos ler alguns versículos de Atos 9. Atos 9, 1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Atos 9, 2. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim como homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Atos 9, 3. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Atos 9, 4. E, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? Bíblia lida, oremos. Como é bom, ó Pai, nós lemos a Tua Palavra. Ela tem sido o nosso guia diário. A Tua Palavra tem nos alimentado, nos fortalecido. E o Senhor tem nos usado para falar de Ti àqueles que ainda não têm uma intimidade maior contigo. E gratos porque diariamente temos a Tua companhia conosco. E agora nós estamos juntos, Escola Dominical Online. Vem falar ao nosso coração. Vem me usar para que haja alimento, banquete espiritual para todos nós. Agradecemos por esse momento e oramos em nome de Jesus. Amém.
De repente, tudo mudou. Eu me lembrei quando estava a estudar do John Fitzgerald Kennedy, o presidente norte-americano. E ele tem uma frase que nos prepara para refletir no estudo de hoje. A mudança é a lei da vida. Presta atenção, a mudança é a lei da vida. Aqueles que olham apenas para o passado ou para o presente serão esquecidos no futuro. E uma outra colocação também de um autor desconhecido falou ao meu coração. A vida é sobre mudanças, às vezes de endereço, às vezes de aparências, e na maioria das vezes de atitudes. Veja bem, maioria das vezes de atitude. Quando estava a estudar o livro de Atos, nós temos muitas personagens significativas. É um livro que desafio você aí na lição de casa lê-lo, porque Jesus nos evangelhos prepara os seus discípulos para o início da igreja. E no livro de Atos nós temos o início da igreja, é importante. E aí narra uma mudança radical. Chamou minha atenção isso, mudança radical na vida de Saulo Paulo, que é a mesma pessoa. É bom observar isso, porque há muitas colocações, até li algumas, de que Saulo se transformou em Paulo. Não existe isso, né? São a mesma pessoa. Os nomes são usados de maneira diferente em contextos diferentes. Por exemplo, em hebraico é Saulo, que vem do nome do rei Saul. E para o contexto romano, latino, é chamado de Paulo. Então, a mesma pessoa. Não houve mudança nenhuma quando ele se converteu. Isso é muito comum ouvir até pregações dessa forma que não estão corretas. É claro que Atos 13:9 reforça muito bem essa ideia. Todavia, Saulo, olha bem o texto dizendo para nós, para corrigir essa colocação aí via YouTube. Todavia, Saulo também, chamado Paulo, olha bem o texto, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse. Então, claramente comprova para nós isso. É claro que no estudo de hoje nós vamos perceber isso. De repente, o Saulo Paulo, tudo mudou na vida dele. De repente, o judaico foi transformado do judaísmo para o cristianismo. Então, de repente, tudo mudou. E a vida nossa é assim também. Num dado momento, nós estamos nas nossas zonas de conforto, de repente, tudo muda. Nós somos pegos de surpresa. É claro que, por que isso? Nós estamos em um mundo em que nós planejamos a nossa vida, isso é muito importante. Todos necessitamos de termos planos. E a nossa vida começa com os planos do homem, que de repente tudo mudou, porque eu tinha os meus planos. E é claro que observemos na vida do apóstolo Paulo, na vida de Saulo. Então nós começamos a entender a história dele desde a sua infância e adolescência. Quando nós lemos Filipenses capítulo 3:5, nós vamos conhecendo a personagem. Circundado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. E ainda Atos 18:3. E posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Então nós começamos a conhecer a vida familiar do apóstolo Paulo. Os pais, ele era hebreu, e seguia dentro do judaísmo, e haviam correntes, e a corrente dele era farisaica, aquela corrente tradicional, difícil. Ele era também, é claro, de uma das 12 tribos de Israel, ele era da tribo de Benjamim. E uma coisa interessante, né? Ele aprendeu a fazer tendas, ele tinha uma profissão. Então é muito importante nós, pais, mães, prepararmos os nossos filhos. Então, desde a infância, ele foi preparado dentro da religião, dentro do sistema que a família seguia, o farisaísmo, e também tinha uma profissão. É muito importante
ele fazia tendas. É claro que Atos 21, 39, nós temos mais conhecimento ainda do apóstolo Paulo, os projetos humanos, os projetos de vida que todos nós devemos ter. Devemos ter um cuidado muito grande com os nossos filhos. Atos 21, 39. Respondeu-lhe Paulo: eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, era um lugar importante, Tarso, na sua época, e rogo-te que me permitas falar ao povo. Começamos a conhecer ainda Atos 22, 25, não é? De onde ele veio, a sua origem. Quando o estavam amarrando com correias, disse Paulo ao centurião presente: ser-vos-á porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? E aí nós começamos a ver o nascimento de Paulo, né? Ele nasceu em Tarso, uma cidade importantíssima, uma cidade em que se trabalhava a filosofia grega, uma cidade culta. Então ele foi educado na cultura grega. E além de ter o privilégio de nascer numa cidade que era do Império Romano. Então, naturalmente, ele nasceu cidadão romano. E a gente vê aí a ação de Deus em tudo, né? Os projetos de vida dele estavam sendo desenvolvidos, né? Ele estava sendo educado, estava sendo preparado, né, na melhor cidade de sua época. E ainda tinha o privilégio de ser cidadão romano, né, por nascimento, é claro. E quando nós vamos começando a ler mais detalhes da vida, dos planos do homem Paulo, os planos da sua vida, de sua família para com ele, nós começamos a descobrir. Atos 22, 3. Eu sou judeu. Nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nessa cidade. E aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos os sois no dia de hoje. Então nós começamos a conhecer agora a preparação religiosa do apóstolo Paulo. Ele, na época, a referência em Jerusalém, porque ele foi para Jerusalém, ele foi orientado, educado pelo rabino mais renomado da sua época. Por isso se faz referência aí. Era como se nós fôssemos hoje, sermos educados por esses grandes orientadores atuais aí da formação educacional, essas pessoas que são referência em nossa época. Na sua época, ele esteve sendo educado, preparado por alguém que era um rabino respeitadíssimo. E a gente percebe, você vai ler Atos, você vai descobrir, ele aparece outras vezes. Então ele teve uma instrução rigorosa nas leis. Por isso, o radicalismo de Paulo, a sua agressividade, porque ele foi preparado, porque aquilo era o mais importante, as leis eram mais importantes, e os costumes judaicos fundamentais para a sua vida. Então ele cresceu naquele ambiente, sendo preparado para se tornar um rabino da cultura judaica, da religião judaica. E é claro que alguns supõem, lendo, estudando o tema, que provavelmente aos 13 anos, porque normalmente nós temos aí o chamado Bar Mitzvah, que é que o judeu inicia a vida dos seus filhos na fase adulta. Estamos falando de memória, eu acho que é 12 anos. Eu já vi vários Bar Mitzvah de pessoas famosas no Brasil. Eu falo memória, são 12 anos, para o menino. Provavelmente aos 13 anos, ele teve essa educação em Jerusalém. E com isso, naquela época, veja bem a preparação, acredita-se que a família é uma família de recursos, para ter toda essa formação dada ao filho. E eu admiro os pais hoje, é importante mesmo nós darmos formação aos nossos filhos, procurar colocar nossos filhos nas melhores escolas, nas melhores universidades. Foi o que a família de Paulo, né, no seu projeto humano para o filho, fez para com ele. E ele tinha fluência. Vejam bem, hoje os idiomas são fundamentais no mundo atual, né? Principalmente o inglês. O inglês é chave. E para nós que somos aqui da América do Sul,
com os nossos irmãos, é importante também aprender o espanhol. Eu sempre orientei as famílias, como educador, como professor, a, em primeiro lugar, ensinar os filhos a adquirirem o idioma inglês. Em segundo lugar, o espanhol. E depois outros idiomas que possam vir aí, que as pessoas estão na atualidade na vida econômica. E uma família de recursos ele pode aprender. Veja bem, Paulo sabia grego. Vejam bem, quando a gente lê o texto bíblico, você vê que o cara era fluente mesmo. Grego, hebraico, que é a língua falada, o latim, porque era a língua dominante aí pelo Império Romano, e o aramaico, que era aquele hebraico falado em casa. Então vejam que ele teve uma excelente preparação, uma excelente educação. E é o que nós temos que fazer com os nossos filhos também. É claro que ele também, os planos do homem, os planos até hoje da humanidade, se você for em todas as culturas, as famílias procuram, né? Desde a infância, depois adolescência e agora, adolescência ele começou a estudar as leis, segundo os estudiosos da época. E depois vem a juventude de Paulo. E aí a gente vai começar a entender como era a vida humana do apóstolo São Paulo. E como é a nossa vida. Vejam que nós temos a mesma identificação com ele. Atos 7,57. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. Atos 8:1. E Saulo consentia na sua morte. Aí todos estão lembrados que é a morte do primeiro mártir do cristianismo, de Estevão. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Daí estava Paulo. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. E o Atos 22:20. Quando se derramava o sangue de Estevão, veja bem aí, tua testemunha, isso o apóstolo Paulo referindo-se à vivência dele naquele momento, também estava presente, eu estava lá, consentia nisso, com certeza, colocação no coração doída que ele fazia, e até guardei as vestes dos que o matavam. Então observe a que ponto ele estava sendo preparado e a que ponto levou a essa prática. É claro que Estevão, né, os acusadores deixaram suas vestes aos pés dele, porque ali ele já era representante do Sinédrio, né, a alta cúpula da religiosidade de Jerusalém, dos judeus, né, o Sinédrio. E Saulo concordou inteiramente com a sua morte. Então a gente vê a que ponto tinha a preparação sido dada a Paulo. E ele ali pôde, né, naquele momento, Estevão deu, você vai ler depois, mais tarde, um depoimento assim, um testemunho fantástico. É lindo aquele momento ali, dando a vida ao primeiro mártir do cristianismo. E Paulo, o Saulo, teve a oportunidade de ouvir. Aí percebemos muito bem e reflete os dias atuais, o fanatismo. O fanatismo cega as pessoas. Então nós temos que tomar muito cuidado no mundo religioso, porque ele destrói. Nós temos hoje pessoas, por causa do fanatismo, matam em nome de Deus. E aí estava o apóstolo Paulo nessas condições. Então nós temos que tomar muito cuidado na preparação dos nossos filhos, na preparação das pessoas. Nós temos que ter uma intimidade com Deus especial, mas não ao fanatismo. A religiosidade leva ao fanatismo, a uma religião morta, uma religião presa a ritos, uma religião presa a apenas rituais, não é? As formas, mas não a verdadeiro sentido, a paixão, né? A tradição leva-nos a ter uma religião sadia. Agora, o tradicionalismo leva a uma religião morta, e a gente tem visto muitas pessoas mortas espiritualmente e acabam entrando numa situação que o apóstolo São Paulo entrou. Atos 8:3. Saulo, porém, assolava a igreja. Veja o comportamento do apóstolo Paulo Saulo. E entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerravam no cárcere. A gente vê hoje, olha, nós temos orado muitos cristãos sendo mortos no mundo, em vários países, também da África. Nós temos denúncias em outros países aí do Oriente Médio sendo mortos, porque as pessoas matam em nome de Deus, em nome daquilo que elas acreditam ser Deus.
A sua ideia de Deus, e até criam guerras e uma situação complexa. Isso é inimaginável, mas a pessoa, quando ela entra no fanatismo, como aconteceu com o apóstolo São Paulo, acaba desembocando, como diz, no caos aí. E é claro, ele se transformou em perseguidor da igreja, porque já estava numa posição importante no Sinédrio. Ele era avantajado às pessoas da sua idade, da sua época. E ele agiu com muita violência. Então veja bem, o homem, quando está sendo guiado por ele próprio, pelas suas ideias, pelas suas filosofias, pelos seus desejos, pelos seus interesses, a vida dele se transforma num caos terrível. E é o que aconteceu aí. Agiu com muita violência. E ainda pior, era voluntário na perseguição fora de Jerusalém. Então a igreja houve a perseguição em Jerusalém, todos nós conhecemos bem, e a igreja se espalhou pelo mundo. E é claro que o Senhor Deus permitiu a perseguição, permitiu tudo aquilo, porque ele queria que a igreja se espalhasse pelo mundo inteiro. É ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Era para fazer isso. E o povo estava querendo ficar em Jerusalém. Não era para isso. E ele era voluntário na perseguição dentro de Jerusalém e ainda fora de Jerusalém. Então ele era zeloso, ele era radical na lei judaica. Então nós temos que tomar muito cuidado nos dias atuais com uma religiosidade radical, né? E a gente tem que tomar muito cuidado. A gente está vendo aí muitos religiosos sendo desmascarados via redes sociais, com seus comportamentos totalmente contrários àquilo que eles pregam nos seus púlpitos. E aí acontecia com o apóstolo São Paulo, ele era radical a ponto de matar em nome de Deus. É claro que Atos 9:1, o texto que nós lemos já no início, vai nos levar a, de repente, tudo mudou, olha lá. Saulo, respirando ainda ameaças, veja bem, como um homem de Deus, um homem que conhece o poder do Todo-Poderoso, agir dessa forma. Saulo respirando ainda ameaças de morte, porque o ser humano não é um homem transformado, não é um homem mudado pela graça de Deus. Saulo respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Veja bem, ele já estava lá no Sinédrio, estava com a alta cúpula, estava com aquele grupo, e a imagem de um homem irado e violento, e ele estava absolutamente convicto de sua própria justiça. Ele queria tomar as justiças dele nas suas mãos. E Paulo odiava os discípulos de Jesus. Ele achava que eles eram destruídos. Eles não estavam andando nos caminhos de Deus. Estava tomado por uma religiosidade, por um ritual, por uma forma de vida contrária aos padrões de Deus. Mas ele acreditava que ele estava correto, ele estava certo. E o sumo sacerdote da época, pesquisando, era o Caifás. Então, ele foi até Caifás, o todo-poderoso da época, porque o homem, quando ele acaba incorporando a religiosidade, ele acaba se tornando até um próprio Deus. Ele toma o lugar de Deus. E ele age como se ele fosse Deus e está totalmente divorciado do verdadeiro sentido da religiosidade. Em Atos 9:2, aí que nós já lemos, mas vamos ler de novo, ele pediu cartas para a sinagoga de Damasco. Vou até Damasco, na Síria, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. E a gente vê que Damasco ficava, eu estava dando um estudado geograficamente, Damasco ficava a 210 quilômetros a nordeste de Jerusalém. E naquela época, é claro, hoje não, hoje é rapidíssimo. Quem já foi, teve a oportunidade de rápida viagem lá, levava 6 dias a pé, possivelmente com um animal a pé. E o nome especial, cristianismo nessa época, era Caminho, que era um conjunto de opiniões e doutrinas que estavam se espalhando por toda parte. Então as pessoas eram perseguidas e iam pelo caminho espalhando o evangelho, pregando Jesus Cristo morto e ressurreto. E em Damasco, com certeza, os estudiosos acreditam que havia uma comunidade cristã grande, né? Então, por isso era o intuito de Paulo, ir até lá para prender esse povo, trazer para Jerusalém, matar as pessoas, como ele próprio ali teve a oportunidade de participar, ser cúmplice da primeira morte do cristianismo. E é claro que, quando nós lemos Provérbios 16:1, vai haver
como hoje, a terminologia usada hoje, né? Quando houve a mudança de chave, quando foi virado, ou melhor, virou a chave, é muito comum já ouvir muito essa terminologia, que os termos vão se renovando. Virou a chave, quando de repente tudo mudou. E a gente lê em Atos, ou melhor, em Provérbios 16:1, o coração do homem pode fazer planos. Os projetos de Paulo era ir até Damasco e ali prender as pessoas, né, se for necessário até matar as pessoas, vamos dizer assim. E hoje os projetos humanos são assim. Projetamos tantas coisas para os nossos filhos, para nós, para tudo, né? Os planos do homem são os nossos planos, eram os planos de Paulo. Mas a resposta certa vem, a resposta dos lábios vem do Senhor. Por isso que é muito importante, nós não fazemos nada, não saímos nem de casa, nem da cama, sem pedir a orientação de Deus. Porque queremos fazer a vontade de Deus, porque esse é o projeto de Deus para o homem, fazer a sua vontade. E aí, olha o que aconteceu. O coração do homem pode ser, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E o que aconteceu? Olha aí, virou a chave. De repente, tudo mudou. Porque vem os planos de Deus. E os planos de Deus vão se consumar. E é neles que nós temos que viver. E aí nós vamos aprendendo com o apóstolo Paulo. Então, o primeiro momento de Paulo agora, ele vai conhecer. Ele vai ter a visão da glória de Jesus. Ele pregava contra Jesus. Agora ele vai conhecer Jesus. E quando nós lemos Atos 9:3, veja bem. Seguindo ele a estrada fora, tranquilão, estava convicto das suas ideias, das suas doutrinas e tal, ao aproximar-se de Damasco. E eu gosto muito da Bíblia, eu gosto muito de estar sempre atento aos advérbios, como professor de português. Subitamente, olha o advérbio, subitamente, de repente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Nossa vida é assim, de repente Deus age, Deus opera. E nós agradecemos muito, porque a transformação que há em nossas vidas nos traz a verdadeira paz, a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade. Subitamente, então, de repente, olha o que diz aí, Atos 9:4. E caindo por terra, veja bem, ele caiu por terra. Ouviu uma voz que lhe dizia, olha o privilégio do apóstolo Paulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? De repente aquele evento espetacular é algo assim incomum. Normalmente Deus não confronta os pecadores com uma luz celestial. E uma voz audível vindo do céu. Na verdade, para eu ser apóstolo de Jesus, uma das prerrogativas eu tinha que ter contato direto com Jesus. Né? O apóstolo São Paulo não estava entre os chamados discípulos. Simão Pedro, Felipe, Mateus, Tadeu, Tiago, João, Tiago, André, Bartolomeu, Judas, Simão e Tomé, esses eram os 12. E por isso é chamado apóstolo. Ninguém pode se denominar apóstolo sem ter sido chamado direto por. Nós somos discípulos de Jesus. E aí Paulo teve um contato, era preciso que ele tivesse contato direto, teve contato ali direto com Jesus, naquele momento. Ele, na verdade, foi confrontado com a luz celestial, realmente com a visão da glória de Jesus, que os discípulos que tinham estado com ele, né, chamados diretamente por ele, ali foi chamado diretamente. E ele ouviu uma voz vindo do céu. Que privilégio! E em Atos 22:6, ele ainda, não vamos ler aqui agora, ele falou que foi ao meio-dia. Olha bem, estava o sol a pino, brilha com intensidade, foi uma coisa assim especial. E Paulo disse que a luz era mais brilhante que o sol, em Atos 26:13. Então vejam bem, ele caiu por terra. Tá? Observe bem aí, caiu por terra quando isso aconteceu. Não estava em nenhum animal. A gente já viu muitas pregações em que ele caiu do cavalo. Não está no texto bíblico isso. Então, quando a gente lê, nós temos que ler ali o que está escrito no texto. No texto não está. Ele caiu por terra. Foi algo assim. E o que chama atenção aí, Deus repete o nome dele 2 vezes. Por que Deus repete o nome dele 2 vezes? Saulo, Saulo. Para demonstrar aquela emoção profunda. Era uma coisa profunda. Saulo, Saulo. E é claro que quando a gente lê
até lembrei aqui agora, nós vemos casos da Bíblia, né? Marta, Marta, Jesus fala com ela, sempre esse é o momento aí, que ele chama Jerusalém, Jerusalém. Nós temos vários momentos que há uma repetição dupla aí, para demonstrar a emoção profunda, a profundidade da coisa. E é claro que ali nesse momento Jesus se revela pessoalmente a Paulo, né? E naquele momento ali, que ele tem a conversão, o momento dele ali, ele diz que outros dirão o que ele vai fazer. Então, a partir de agora, a partir do momento que ele tem um encontro com Jesus, ele passa agora a não fazer nada do que dá na sua cabeça, nos seus projetos e tal. Os seus projetos estão conjugados com Deus. Porque, na verdade, ele descobre o que Deus quer dele, o sentido da vida. E nós sabemos o que Deus quer de nós, qual o projeto de Deus para nós. E a partir daquele momento, de repente, tudo mudou, porque agora ele está fazendo o que Deus quer, que é o melhor para a vida dele. E é claro que viu a glória de Deus e caiu por terra. Então nós somos assim. A partir do momento que nós somos íntimos de Deus, nós descobrimos isso. Essa vida é tudo passagem. Nada que é permanente. Se nós estudamos a história, a gente vê os reis, os poderosos que estiveram, não existem mais. Sumiram. Porque tudo na vida pode mudar e de repente tudo muda. As pessoas não se acham poderosas, tais, as melhores, e de repente tudo passa. As belezas físicas se vão. Eu gosto muito de ver aí no YouTube tem como era o ator no passado, como ele está hoje. Eu gosto muito de ver isso, né? E agora eles estão uma mania de colocar aquelas séries que a gente assistiu quando criança. Então aparece a pessoa lá na série e hoje, e se já morreu, tem até uma asinha na pessoa. Acho interessante isso. Porque é tudo passageiro, é de repente. E aí, quando nós conhecemos a Deus, nós percebemos que o mais importante é a eternidade com Deus, é a vida com Deus. É Deus a nossa vida. E aí, ele viu a glória de Cristo e caiu por terra, é claro. E ele, a partir daí, de ter visto a glória de Cristo, ele passou a ter uma visão de si mesmo. Quando nós somos íntimos de Deus, nós começamos a descobrir que nós, o que realmente nós somos. Tudo é nos dado, talentos, dons, é para servir. Servir o nosso próximo e, mais importante, servir a Deus. E Atos 9:5, ele perguntou, quem és tu, Senhor? Ele não conhecia, ele conhecia de ouvir falar os do caminho. E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. E é claro que a colocação dele ali naquele momento, eu sou Jesus a quem tu persegues, Saulo soube exatamente de qual Jesus se tratava. Na hora ele soube. Havia muitos nomes similares na sua época, não tinham sobrenomes. Pode ver, não tem sobrenomes. Mas eles, na hora, ele tinha conhecimento, ele sabia quem era o Jesus que ele perseguia. A partir de agora ele começava a conhecer. Então, Saulo, no caso, pensava que estava servindo a Deus. Muitas pessoas hoje estão assim. Elas estão seguindo seus ritos religiosos, estão seguindo as suas religiosidades, achando que estão seguindo a Deus, e Paulo era o mesmo modo, achava que estava seguindo a Deus, até matando em nome de Deus, ao atacar os cristãos com violência, ele achava que estava servindo a Deus. Então nós temos que tomar cuidado, questionar muitas coisas, muitas práticas. Realmente isso serve a Deus? Isso vem de Deus? Isso não é uma criação humana? Porque ali as leis, aquelas coisas todas que o apóstolo Paulo aprendeu, eram coisas criadas pelo homem. Usava a palavra de Deus e interpretava a sua maneira, a sua forma. É interessante, e quando Jesus veio, eles não entenderam, porque eles tinham criado uma religiosidade que estava divorciada do que era verdadeira. E ele descobriu que ele estava lutando contra Deus. Isso é importante. Ele descobre que ele está lutando contra Deus. Então agora, quando ele passa a viver dentro dos planos de Deus, dos projetos de Deus, dos propósitos de Deus, a vida vai mudando completamente. E é claro que a sua conversão, aquela experiência pessoal com Jesus, o encontro com Cristo, lhe deu a credencial para ser apóstolo. Ele ficou 3 dias cego, e aí Deus mandou que Ananias fosse até lá e fosse usado por Deus para operar o milagre, que aquelas escamas caíram depois de 3 dias nos seus olhos, e ele passou a ter a visão verdadeira. Ele tinha uma visão humana das coisas de Deus, e a partir daí teve uma visão espiritual, celestial. E é claro que
viu na verdade quem ele era, a realidade dele, e ele se humilhou, ele viu que ele estava por um caminho que não era o caminho de Deus. Então nós temos que começar a pensar também. Nós temos tantas religiões, tantas colocações, tantos líderes religiosos, tantas doutrinas, nós temos que começar a pensar também. Eu estou realmente seguindo o verdadeiro caminho, o caminho de Deus, que a palavra de Deus nos coloca, que a Bíblia, que a palavra de Deus nos orienta, não é? E é importante ver isso. É claro que a partir daí, então, o apóstolo São Paulo, dentro dos planos de Deus, ele passa a ter a visão da glória de Deus, mudou a vida, começa a ver ele mesmo, a situação que ele se encontra, a realidade dele, e a partir de agora ele tem a visão dos propósitos de Deus, que isso é fundamental na nossa vida. O tempo está passando, nós estamos com 20, 30, 40, é triste a gente... Eu assisti uma orientação em que a pessoa que falava disse que lembrou de um irlandês que foi pelo mundo afora nas suas andanças, muitas aventuras, voltou para casa depois de anos, e ali voltou e tinha uma horta, ele tomou uma cebola e ele foi falando as aventuras dele, foi descascando a cebola, e cada aventura, quando chegou em casa não tinha mais nada. Porque, na verdade, essa vida, quando a gente trabalha para nós mesmos, para as nossas vontades, para os nossos desejos, para os nossos caminhos, nós chegamos na vida e vimos que nada. Que adianta estar com a conta cheia, que a Bíblia Jesus Cristo faz referência a isso. O homem achava que tinha um celeiro enorme, e quebrando o celeiro, ia viver muitos e muitos anos. E Jesus fala naquela colocação ali, naquela parábola: louco, essa noite perdeu tua alma, e o que tens de tesouro para quem vai ficar? E esse é o processo da vida, né? Paulo já está com Deus na eternidade. Então agora, e ele, graças a Deus, encontrou os propósitos, os caminhos, o verdadeiro sentido da vida, e é isso que Deus faz conosco, que fez com Paulo ali, o apóstolo, Paulo, ele descobriu o sentido da vida. E a partir de agora, então, dentro dos planos de Deus, né? De repente tudo mudou, agora está dentro dos planos de Deus, do verdadeiro Deus. Ele tem a visão, e é claro, Atos 9:6 mostra a nós. E ele, tremendo e atônito, disse, imagina o contato direto, um dos maiores sonhos nossos como servo de Deus, e meu pai teve o privilégio de partir no mês passado para a eternidade, ele já vê Jesus. Meu pai já está contemplando Jesus em glória. E todos aqueles que já partiram. A maior alegria nossa quando nós deixamos essa vida é contemplar Jesus em glória, mostrando seu poder, a sua magnitude, nos receber na sua glória, na casa do Pai. Então ele ali tremendo, ele tem o privilégio aí direto. Que queres que eu faça? Conversar com o próprio Jesus. Ele disse: Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E as duas perguntas que ele fez aí foram muito chaves. Quem és tu, Senhor? Realmente a pergunta importante para nós, que todos nós que temos Jesus fizemos. Quem és tu, Senhor? Senhor, o que queres que eu faça? Então ele respondeu as duas perguntas mais importantes que alguém pode fazer e que pode dar sentido à nossa vida nesse plano em que estamos, no plano humano. Uma pesquisa do Instituto Gallup pediu às pessoas, e eu achei interessante colocá-las nessa parte da mensagem, 3 perguntas que mais gostaria de fazer a Deus. Achei interessante. E as 5 respostas mais populares foram, olha bem, haverá algum dia uma paz mundial duradoura? Como posso ser uma pessoa melhor? Foi a segunda. A terceira, o que o futuro reserva para mim e para a minha família? Quarta, haverá algum dia uma cura para todas as doenças? E a quinta, por que existe sofrimento no mundo? É engraçado porque todas essas perguntas estão respondidas na Bíblia. Todas elas, vai lá procurar. Aí a lição de casa para todos nós. Estão respondendo na Bíblia. E é estranho, né, eles terem feito, porque na verdade não são as mais importantes. Então Saulo fez as corretas. E aí, quem és tu, Senhor? Quem és tu? Eu não conhecia ele, gostia de ouvir falar, usou o caminho, né? Quem és tu, Senhor? E aí, Paulo passou o resto da vida querendo conhecer mais completamente,
a resposta a essa pergunta. Porque nós vivemos a vida inteira conhecendo, nós vamos conhecendo, a cada dia a nossa fé vai aumentando, vai sendo ampliada na nossa intimidade, lendo a Bíblia e orando. E ele em Filipenses 3,10 ainda coloca: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Porque agora nós temos a mente de Cristo. O nosso corpo é um corpo guiado, dirigido. O nosso Senhor, o dono da nossa vida, é Jesus Cristo. E aí o apóstolo São Paulo mostra no texto para nós. E a segunda pergunta, fundamental, que é o que nós fazemos, nós que realmente estamos dentro do caminho do Senhor, do caminho certo, né? O que o Senhor quer que eu faça? A pergunta fundamental. Tudo que eu tenho, tudo que está me proporcionando, o que o Senhor quer que eu faça com tudo isso? Porque o verdadeiro sentido da vida nossa é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Aí resume todos os 10 mandamentos. E ele fez isso, fazer com submissão e obediência. Eu estou aqui para fazer o que o Senhor quer, o que o Senhor deseja. Quando nós estamos dentro dos planos de Deus, esse é o nosso caminhar. A dependência, né? A obediência, a submissão. E é claro que de perseguidor a perseguido. Houve uma transformação radical na vida do apóstolo São Paulo. E a transformação começou já a pregar o evangelho que antes ele perseguia. Isso a gente mostra o poder da graça de Deus para mudar vidas e usar até mesmo os mais improváveis com o seu propósito. Você, olha, a sua vida pode estar um caos. Jesus Cristo pode mudar, transformar completamente a sua vida. Radicalmente, como foi com o apóstolo São Paulo. De repente, tudo pode mudar. Porque ele muda, ele mudou o Paulo, ele mudou a minha vida, ele pode mudar a sua também. Isso está em Atos 9, 20 e 22. E foi tão grande a transformação que a gente vê que Paulo não ficou ali dentro, vamos dizer assim, dentro do saleiro. Ele saiu salgar fora do saleiro. Hoje as igrejas, as religiões, todas presas ali dentro dos seus próprios templos. É maravilhoso estarmos juntos, mas houve a perseguição de Jerusalém para que se espalhasse. A igreja, muitas igrejas hoje, elas têm que ser explodidas. Haver uma explosão, né? Para que elas possam sair pela fora. Né? Não implodir, mas explodir, sair, colocar para fora, levar como o apóstolo São Paulo fez ali. 3 viagens missionárias, a gente percebe muito bem. A primeira delas, né? Esse de repente tudo mudou. Ele, na companhia de Barnabé e João Marcos, ele vai, olha, ele sai falar. Isso é fundamental. Eu tenho que compartilhar. A alegria foi tão grande, a transformação foi tão grande. De repente tudo mudou. Eu quero que as pessoas partilhem da mesma felicidade, da paz que há interior. Ele foi para Chipre, Antioquia, da Pisídia, Icono, Listra e Derbe. E ele fundou várias igrejas entre os gentios. Enfrentou, é claro, forte oposição. Foi até apedrejado em Listra, mas ele fez o seu papel. Lá está em Atos 13 e 14, quero que depois você leia. A segunda viagem missionária, então, olha a transformação. Ele estava na companhia de Silas, e mais tarde ele esteve com Timóteo e Lucas. E ele pregou em Atenas, no Areópago, lá na Grécia. E ficou 1 ano e meio em Corinto, fortalecendo a igreja local. E a rota foi Macedônia, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas e Corinto. Ele não parou. Ele foi aonde havia necessidade. E é o que hoje nós fazemos. Nós vamos até aqueles que precisam. Estamos aqui pela internet, levando para o mundo todo. Porque Jesus Cristo só vai voltar quando o evangelho ser pregado a todas as nações. E hoje está até interessante, locais da terra nunca vistos. Hoje nós temos aí a Starlink, que é do famoso empresário norte-americano, né, da internet. Ela está espalhada para tudo quanto é canto, está chegando em todos os lugares mais difíceis, das florestas distantes da Amazônia, está chegando a Starlink lá, levando a internet, e o evangelho está sendo levado aí para toda a humanidade. E, veja bem, não tinha internet lá, não tinha Starlink, mas ele tinha o apóstolo São Paulo, usando os barcos, usando os pés, e ele faz a sua terceira viagem, que era revisitar aquelas igrejas e aprofundar mais ali. Ele passou 3 anos em Éfeso, pregando e enfrentando tumultos, e a sua última parada foi em Jerusalém, onde ele foi preso até ser levado a Roma, né, para ser julgado, condenado, e ali onde ele morreu. Então, Atos 18, 23 até 21. Então, aí está em Atos mostrando para nós. E o que chama atenção para nós
e que chega até nós. Veja bem, a transformação desse homem, eu dou graças a Deus pela vida do apóstolo São Paulo. A transformação que houve, ele escreveu as cartas de Paulo. Metade do Novo Testamento é de Paulo. São 27 livros. A minha conta aqui, se não falha a memória, são 13. 13 dos livros, o apóstolo São Paulo foi usado por Deus para chegar até nós. E a gente tem aí Romanos, é um livro que eu desafio você, lição de casa aí por ano todo, expõe a doutrina da justificação pela fé, nós somos justificados, considerados justos diante de Deus por causa dos méritos de Cristo. Depois nós temos 1 Coríntios, que ele enfrenta divisões e problemas na igreja de Corinto, é interessante a carta. Temos 2 Coríntios, que ele escreveu também, Coríntios, ele reforça o ministério apostólico e aborda a questão do sofrimento. Depois ele foi para Gálatas, isso tudo na sequência bíblica. Defende a liberdade cristã e refuga o legalismo, que era aquilo que ele vivia como ser humano, e hoje as pessoas vivem nesse legalismo, nesse fanatismo, destruindo as vidas e destruindo a sociedade onde elas vivem. Depois, Efésios fala da unidade da igreja como corpo de Cristo. Nós somos um corpo, a verdadeira igreja é a igreja de Cristo, que tem pessoas aqui que são militantes, trabalhando como nós, e triunfantes, como lá está meu pai. Tem alguém lá no céu, na igreja triunfante, louvando, bendizendo a Deus e aguardando a volta de Jesus. Depois nós temos Filipenses, que é o livro que eu amo, o livro meu preferido. Ele encoraja a alegria e a humildade, e ele escreveu na prisão em Roma, nas masmorras de Roma, e você sente uma alegria no livro que não é a circunstância que ele está vivendo, mas é a alegria do Espírito no coração do apóstolo São Paulo. Colossenses, que ele ensina sobre a supremacia de Cristo, só Jesus salva, não há outro caminho para eu entrar na eternidade, não há outra maneira. Depois, 1 Tessalonicenses, ele instrui sobre a segunda vinda de Cristo, que está breve. Quem estuda isso, aí temos pregadores que estão nos youtubers da vida aí, são youtubers pregadores e mostrando o fim da existência humana e a chegada de Jesus. Depois, 2 Tessalonicenses, que ele complementa a carta anterior, esclarecendo ainda mais sobre a volta de Cristo. São 2 livros que, se você quiser ter ideias de como será, claramente está lá. 1 Timóteo, ele trabalha aí, ele oferece as orientações para uma liderança pastoral, como deve ser o líder religioso. E 2 Timóteo é a última carta de Paulo, que incentiva a perseverança. Inclusive tem algumas profecias lá, se você quiser dar uma lida, que eu li hoje para minha irmã, para minha mãe, e a gente viu nas redes sociais a profecia e o que está acontecendo atualmente. Depois me pergunte em particular. Tito, que dá instruções sobre a organização da igreja, ele escreveu. Filemão, não é? Que era aquela carta pessoal sobre perdão e reconciliação. Eu fico tão feliz. Essa semana eu tive a experiência de ver uma colega, uma companheira perdoando alguém, né? Então eu fiquei feliz de ver. O perdão é uma dádiva dos céus, né? E quando Deus capacita a pessoa a perdoar, é maravilhoso. E aí está em Filemão, é claro. Então ele viu o propósito de Deus na sua vida. Então a partir do momento que nós estamos dentro dos planos de Deus, como de repente tudo mudou, ele se levantou para servir. E veja aí, ele serviu o seu tempo e o nosso tempo. E vai servir ainda enquanto Jesus Cristo não voltar. A Bíblia, né, as 13 cartas do Novo Testamento estarão sendo, os 13 livros dele estarão aí falando a nós, falando à humanidade. E é claro, concluindo, veja bem, Jesus Cristo mudou o meu viver. Quando eu estava lendo, eu estava lembrando dessa música. Jesus Cristo mudou o meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Jesus Cristo mudou meu viver. E ele pode mudar a sua vida. Completamente. Mudou a vida de Paulo, não é? De repente tudo pode mudar na sua vida. O que está faltando na sua vida é ele, no seu coração. Que no apóstolo São Paulo mudou a minha vida e pode mudar a sua. Ele partiu e me chamou a atenção essa colocação de um irmão nosso. Partiu para destruir a fé e voltou transformado pela fé. Preste atenção na frase do nosso irmãozinho, eu não lembro o nome dele. Partiu para destruir a fé e voltou transformado pela fé. E 2 textos finais aí concluindo a meditação. Filipenses 1:21, que retrata bem, de repente tudo mudou. E algo que nós devemos ter. Meu pai tinha essa colocação também. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Meu pai sempre falava isso, né? E
Hoje ele está com o Senhor Deus. Está na igreja triunfante, na glória celestial. E uma outra colocação também que o meu pai usava muito. 2 Timóteo 4, 7 a 8. Combati o bom combate. Foi o que aconteceu com o apóstolo São Paulo. De repente tudo mudou. Do plano humano ele passou para o plano divino na sua vida. Combati o bom combate. Terminei a carreira. Guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Espere em Deus que o Senhor justo transforme a sua vida. E se você quer essa transformação, basta o receber como seu Senhor e Salvador. Pedir perdão pelos seus pecados, arrepender por todos eles. E entregar a sua vida a Jesus. Aceitar o sacrifício de Cristo, que pagou por tudo por nós. E a partir desse instante, o Espírito Santo mora na sua vida. E você vai gozar da mesma alegria que Paulo teve há 2000 anos, ali no caminho de Damasco. E eu tive anos atrás, na minha vida, e de transformação. Espere em Deus que você ouça a palavra de Deus hoje e ela fale ao seu coração, você que ainda não tem a verdadeira transformação. E, de repente, tudo mudou. De repente, tudo pode mudar. Que Deus abençoe. Amém. Nós vamos agora, nesse instante, então, estarmos em oração. Oremos. Gratos, ó Pai, pela vida eterna em Cristo, pela transformação na vida do apóstolo Paulo, Saulo Paulo, transformado pela graça. E o Senhor usou poderosamente para transformar a vida do seu tempo. E tem dado, nesses 2000 anos de igreja, a oportunidade de transformar vidas em todo o mundo. Graças ao Pai, porque a capital do nosso estado, São Paulo, se chama São Paulo, e é claro, referência a Ele. E agradecemos por a Tua palavra ter falado ao nosso coração. Graças pela mudança que o Senhor tem feito e está fazendo nas nossas vidas. E tem misericórdia, Pai, daqueles que ainda não o conhecem, daqueles que estão conhecendo hoje, que estão recebendo Jesus como Senhor e Salvador, que eles possam experimentar a transformação e gozar a verdadeira felicidade nesta vida e na eternidade com o Senhor. Agradecemos ao Pai pela mensagem, por todos que estiveram com ela, fala aos corações. Queremos, ao Pai, agradecer-te pela vida da Giovana, né, Nilcideia Bogucheski, que aniversariam esse mês, Senhor. Cuida de cada uma delas, abençoa as suas vidas, Senhor. Pensamos, ao Pai, que semana passada nós oramos pelo encontro da minha irmã Janice, lá em Brasília, no Palácio do Planalto, com a segunda primeira-dama, Dona Lu Alckmin. O Senhor abençoou a viagem, os levou em paz e teve a oportunidade de falar, conversar, mostrar a Dona Lu a importância que só Jesus Cristo salva. E a presença do Espírito Santo ali agindo. Queremos, ó Pai, agradecer por tudo que o Senhor operou. Estamos aqui, ó Pai, colocando diante do Senhor Christopher, filho da mulher que ora Gabriela, e Dr. Marcos, que ali em Manaus completou mais um ano de vida. Gratos, ó Pai, pela vida do Dr. Marcos, que está em Apiaí e pôde dar atendimento ao meu pai quando foi ao hospital. Cuida dele, abençoe os seus caminhos, abençoe a sua vida e a sua esposa lá em Manaus. Cuida dessa família, Senhor, e gratos por mais um ano de vida do seu filho. Queremos, ó Pai, colocando também a Dona Aurora Sartre, Senhor, mãe da mulher que ora, Rosinha, graças a Deus ela teve alta, continuou operando no seu tratamento, Senhor. Queremos, ó Pai, interceder, Senhor, intercedemos pelo nosso país. Sabemos, ó Pai, as crises em todos os sentidos que estamos a viver. O Senhor é poderoso, o Senhor pode transformar essa nação. Sabemos, ó Pai, que Jesus Cristo é o único que pode salvar o Brasil. E seja, ó Pai, Ele abençoando o reverendo André Mendonça, agora está como ministro do Supremo Tribunal Federal, está ali direcionando comissões importantes para o direcionamento da nação, dá sabedoria a ele e o proteja, e o usa poderosamente. E seja, ó Pai, também guardando a Eunice, a senhora está com problemas de visão. Gratos, ó Pai, porque ela tem a visão espiritual, mas cuida da sua visão física, restaura. Seja, ó Pai, com as famílias enlutadas, Senhor, o Senhor sabe das necessidades, carências, as dores, as lutas que estão a passar. Dá, Senhor, porções roubadas do Teu Santo Espírito, consola os corações. E eu me coloco nessa como família enlutada também. E seja, ó Pai, operando o tratamento da Adriana Gobato, Senhor, da Heloína, o tratamento do Bruno, Senhor, filho do seu Amador e da Sueli, o Hélio Gardenal, o Alexandre e a cunhada Lilaine, a Marianina, a missionária Gúndula, Senhor, e
o seu Raul, Adil Miranda, precisando da tua graça, do teu poder, e a Sandra, Senhor, da padaria. Seja, Senhor, cuidando, zelando da Mari também, do Ido Xavier, da Josélia ali em Curitiba, Senhor. Cuida dela, Senhor, e guarda e abençoe, ó Pai, os casos especiais, o seu José Carlos Barbosa, a Dona Tereza Barbosa, a Graça Ribas, o Carlos Barbosa, o Agostinho Batista, o senhor Quinza, a Dona Dirce, e a programação com as crianças lá ali em Ribeira. Seja cuidando, abençoando, ó Pai, todo esse trabalho que está sendo feito e que possa realmente surtir efeito, que as pessoas possam ter a transformação que Paulo teve há 2000 anos, possam ter em 2026 e encontrar o verdadeiro sentido da vida, que é servir ao Senhor. E estamos aqui, ó Pai, para fazer a Tua vontade. Nos usa, nos abençoa e agradecemos por esse momento, e todos que estão participando da Escola Dominical, opera nas suas vidas e nas suas necessidades. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Amém. Vamos cantar. Quão bondoso amigo é Cristo, revelou-nos seu amor e nos diz que lhe entreguemos os cuidados sem temor. Falta o coração dolido, gozo, paz, consolação. É porque nós não levamos tudo a Ele em oração. Andas triste carregado de pesares e de dor. Ó Jesus, eterno abrigo, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhes em oração, e por seu amor tão terno, paz terás no coração. Prova nos mostrou, quando para resgatar-nos Ele humilde se encarnou, derramou precioso sangue